Começa agora Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Palavra de honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, amigas, hoje sábado, 15 de maio, segundo ano da pandemia, e a semana foi estrambólica e recheada de acusações e desatinos. A CPI da Covid no Senado só não foi pro vinagre nessa semana graças à experiência política e o bom senso do presidente Omar Aziz, que soube segurar os ânimos exaltados que clamavam pela prisão do depoente, a testemunha Fábio Weingarten. Por incrível que pareça, o discurso do ex-secretário da SECOM, aparentemente orquestrado pela tropa de choque do governo, e a figura do interrogado, lânguida, calma e com ares de sinceridade, carinha de bom moço, foi um dos mais intrigantes episódios da CPI até o momento. A convocação do fiel escudeiro do governo deu-se em virtude da entrevista publicada pela revista Veja, na qual Fábio se apresenta como se fora um revoltado com a postura de pessoas que, em tese, manteriam o presidente Bolsonaro desinformado sobre acontecimentos, fatos e outros parangolés. O relator, senador Renan Calheiros, deve ter se empolgado com a suposta traição do assessor para assuntos diversos e dessa forma caiu em desgraça, convocando-o para testemunhar. A grande surpresa ocorreu quando o desmemoriado inquirido começou a responder às questões propostas pelo relator de forma evasiva, com um raciocínio lento, fugindo da pontualidade exigida pelo inquiridor. Eu compreendo que é muito difícil interrogar alguém sem uma estratégia, elaboração, objetivo e clareza na formulação dos quesitos ou indagações, mas as perguntas e a forma como elas foram elaboradas me pareceram um tanto quanto primárias. Evidentemente que não podemos generalizar essa observação, mas o que se pode evidenciar foi que faltou temperança ao relator, como se caísse nas garras da desestabilização emocional. Talvez o grande vencedor do interrogatório apresentado nessa semana tenha sido o próprio Fábio Weingarten, cuja postura de, repito, desmemoriado e acuado, na verdade escondeu uma tática absolutamente eficaz que desequilibrou e desestabilizou o relator e muitos senadores que lá estavam. A CPI correu o risco de se transformar em um circo e não fosse o senador presidente, tudo poderia ter ruído. É óbvio que há muita tensão entre apoiadores do governo e a oposição. Há antipatias, ódios, destemperanças, mas tudo isso compõe o jogo da política e do parlamento, que precisa ser jogado com urbanidade e, no mínimo, respeito pelo cidadão, que assiste a tudo isso com perplexidade. O grande finale foi arrebatador. O senador Flávio Bolsonaro entrou em cena, braço na tipóia e língua afiada, se insurge contra o relator na tentativa de desestabilizar ainda mais o palco parlamentar, quase um ringue aguardando o golpe fatal. E ele aconteceu de maneira tranquila, pelas palavras do senador Flávio Bolsonaro, ao chamar o colega Renan Calheiros de vagabundo em alto e bom som. Desse momento em diante, parecíamos estar numa rinha de galo, onde o senador ofendido, após rebater a ofensa, desfere também palavras à altura da agressão recebida. Ao final da sessão, os ânimos exaltados pintavam um colorido cheio de matizes quentes e sem nenhum paladar democrático. O bate-boca e os xingamentos demonstram que a CPI da Covid incomodou profundamente o governo e a oposição irá recompor suas forças depois daquele fato que repercutiu também num discurso em Alagoas do presidente Bolsonaro. Vagabundo, gritava o coro da plateia. Apesar da falta do decoro, não
podemos deixar de anotar que o pré-julgamento é um vício, uma deformação processual que poderá gerar futuras nulidades caso os fatos alegados pelo relatório final cheguem ao judiciário. O devido processo legal deve ser preservado com todos os princípios constitucionais. Mas a CPI da Covid tem chamado a atenção da sociedade, que aguarda agora os resultados que deverão servir, inclusive para fortalecer eventuais indenizações decorrentes do descaso, se é que ele aconteceu no trato da saúde do país. A semana também foi marcada pela prévia da pesquisa que indicou a posição atual na preferência popular dos nomes que poderão concorrer no pleito presidencial no ano que vem. Pasmem, mas com mais de 40% dispara o ex-presidente Lula, colocando-se 20 pontos percentuais à frente do presidente Bolsonaro. E Moro e Ciro Gomes encontram-se na faixa dos 7% a 6%, respectivamente. O pega-pra-capar eleitoral começou com a CPI, mas ainda vai passar muita água debaixo dessa ponte. Em Campinas, na Câmara Municipal, os vereadores Carlinhos Camelô e Arnaldo Salvetti apresentaram um novo projeto de lei que pretende flexibilizar as regras do comércio ambulante, facilitando e regularizando, segundo eles, a vida de inúmeros prestadores de serviços que não podem utilizar o solo público em virtude das restrições existentes. A Associação Comercial e Industrial de Campinas chiou por meio do seu diretor Edivaldo Souza Pinto, que alega que o projeto pode aumentar a concorrência desleal. Essa é uma discussão que também não vai terminar de uma hora para outra e a crise que pegou todo mundo exige opções mais criativas e imediatas. No programa de hoje vamos conversar com o jornalista, professor, escritor e diretor editorial do jornal Correio Popular, Luiz Roberto Saviani Rey, e também com o prefeito da cidade de Santo Antônio de Posse, João Leandro Lolli. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. E participe também pelo nosso WhatsApp 19 97 149 1003. Repito, 19 97149 1003. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Vamos conversar agora com Luiz Roberto Saviani Rey, ele que foi por muitas décadas professor de jornalismo da PUC Campinas, titular da cadeira número 14 do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas. Escreve diariamente a coluna Checkmate no jornal Correio Popular, onde exerce a função de diretor editorial. O professor Saviani foi responsável pela formação de milhares de jornalistas que estão espalhados pelo país. Não posso deixar de citar alguns livros de sua autoria que podem ser adquiridos pelo site da Amazon. O Menino Herói da Guerra Paulista, O Bombardeio de Campinas.
Guarani, em noite de gala, 5-1 no Santos com baile dos meninos. Retiro antes da Laguna, Toné em Campinas. Hoje, minha tarefa é das mais difíceis, entrevistar um ícone do jornalismo de Campinas, Luiz Roberto Saviani Rey. Tudo bem, doutor Thanos? Tudo bem? É um privilégio tê-lo aqui na Jovem Pan News Campinas, viu? E eu acho que eu vou começar falando do Correio Popular, né? Porque, afinal de contas, você enfrentou um desafio com muita competência. Como é que é fazer o Correio voltar a ser o jornal da cidade? Exatamente isso que o senhor falou aí, né? É uma luta. Desde o dia 18 de janeiro, nós estamos batalhando todos os dias para elevar a qualidade do Correio Popular, e não só isso, né? O nosso propósito é produzir um jornal voltado para os interesses do campineiro, da população campineira, do leitor, do internauta campineiro, né? Porque os nossos conteúdos do Correio Popular, eles veiculam nos nossos portais, no digital, né? É multiplataforma que nós estamos trabalhando para ampliar o número de visitantes e de leitores na cidade. Saviani, qual é a função do jornal hoje, o jornal impresso principalmente? Porque quanto ao conteúdo, eu sou assinante do Correio, eu conheço o Correio, não dá para ficar sem a matéria jornalística, ainda mais local, não é? Mas qual é a função hoje, qual é a sobrevida do papel no processo, no suporte de um jornal do porte do Correio Popular? Olha, muitos pesquisadores, filósofos e mesmo pessoas do senso comum, elas dizem que o jornal impresso vai desaparecer. Isso vem lá do passado, da virada do século, já diziam que não passaria de 2010 e ele sobrevive ainda, né? É verdade que o jornal impresso jamais será como no passado, com assinaturas volumosas de 100 mil, né, tiragens monstruosas, mas enquanto houver uma sociedade eleitora, enquanto essa sociedade acima dos 40 anos, de pessoas acadêmicas, pessoas que viajam para o exterior, executivos, pessoas como o senhor, né, que é um elemento da intelectualidade, é uma pessoa produtiva no sentido da produção intelectual, o jornal impresso sempre será um nicho, né, a alcançar essas pessoas, talvez com tiragens muito menores e com uma circulação restrita, né? Mas ele é importante na atualidade, nessa contemporaneidade, para servir de base para as plataformas eletrônicas da internet, né? Porque o jornal impresso, pela história, pelo histórico, pela trajetória dele ao longo de mais de 150 anos, né, é um produto que tem a maior capacidade de chegar às fontes, de captar a informação, de elaborar a informação em profundidade, né? Então, os seus conteúdos sempre serão relevantes para alimentar os portais, né? Alimentar outras plataformas, o rádio, enfim, todo o veículo que uma empresa de comunicação possa agregar, né, dentro de um conceito de multiplataforma. Você escreve uma das colunas mais lidas da cidade, eu não tenho dúvida com relação a isso, Checkmate. Como é coletar e sintetizar tanta informação numa coluna como essa? É trabalhoso, doutor Thanos, é muito trabalhoso porque é um mosaico de informação, não é uma informação única, exclusiva, né? É preciso pesquisar muito, entrevistar pessoas, ouvir as fontes de informação. Na verdade, aquilo que nós chamamos aí de correria, né? O Checkmate foi criado por mim em 1981, março de 1981, no Correio Popular. Eu o escrevi por 5 anos, me afastei para trabalhar na Folha de São Paulo, voltei, escrevi de novo e agora, no fim da vida, Deus me brindou com essa possibilidade de voltar a esse espaço, né? Fim da vida é demais, né, Saviani? Você tem muita coisa ainda para fazer e faz. E escrever... Você é um apaixonado por Campinas, não? Eu nasci em Campinas, né? Eu nasci em 1950 em Campinas, uma cidade ainda pequena. Nos meus 14 anos, a cidade não passava dos 100 mil habitantes. Ela estava, digamos assim, embicando para ser essa metrópole que ela é hoje, né? A partir dos anos 70, é que Campinas realmente ganhou um vigor monstruoso e se transformou nesse monstro urbano, né?
Então, eu tenho histórias com a cidade, eu tenho cheiros e aromas dos seus becos, das suas ruas românticas do passado, né? Então, eu vivi uma era em que o Bosque de Jequitibás era diferente do que ele é hoje, né? Era um polo atrativo de jovens, a Lagoa do Taquaral e outros pontos da cidade. Eu sou um apaixonado por Campinas, sim. Vamos falar só daquele livro para nós encerrarmos nossa conversa, nosso bate-papo de hoje. Guarani em Noite de Gala, 5-1 no Santos. Mas que coisa, hein? Memorável, não? Memorável. Isso foi em novembro de 1964, né? O Guarani estava numa situação de descenso. O Guarani ia ser rebaixado no primeiro turno. O saudoso técnico argentino Armando Renganeschi resgatou 6 juvenis, meninos de 16 anos, 17 anos, e numa noite o Santos, bicampeão do mundo, com Pelé, Coutinho e companhia, desembarcou para jogar no Campeonato Paulista no Brinco de Ouro e levou um baile, né? Foi 5-1, de uma maneira massacrante. Com Pelé. Com Pelé e tudo. Eu acho que eu vi umas fotos dessa do velho Simes, não sei se você lembra, o saudoso Simes. Ele acho que fez umas fotos do jogo, se eu não me engano. Isso está documentado, não está? Fotograficamente? Está sim, está em documentação, sim. Mas você gosta de escrever, não, Saviani? Faz parte do nosso patrimônio cultural. Você é o nosso patrimônio hoje. Que bom que você está aí no Correio Popular. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o público que nos ouve hoje, que é tão grande, né? A Jovem Pan chega a mais de 50 cidades, então eu gostaria do seu recado final. Olha, o meu recado é que a gente faça um esforço monumental para preservar a vida, ter cuidados conosco e com os nossos semelhantes, né? E nos informarmos, isso é importante, é fundamental, né? Uma sociedade bem informada é uma sociedade que não é enganada e não é levada pelas águas da mentira, da notícia falsa, né? Acho que são essas coisas relevantes para esse momento. Luiz Roberto Saviani Rey, privilégio nosso tê-lo aqui. Grande abraço, mestre. É uma honra, um grande abraço. Jovem Pan News. Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades. Vamos conversar agora com o prefeito de Santo Antônio de Posse, João Leandro Lolli. Como vai, prefeito? Tudo bem? Bom dia, Thanos. Tudo bem por aqui? É um prazer recebê-lo na Jovem Pan News e eu acho que esse é um momento importante para nós avaliarmos, por meio da Prefeitura, as ações que são praticadas contra a pandemia. Está dando muito trabalho enfrentar a pandemia na posse, prefeito? Olha, Thanos, nós assumimos dia 4 de janeiro e, coincidentemente, foi o início do levante da segunda onda da pandemia, né? Então, nós vivemos todo aquele ciclo, né, da ascensão da pandemia até agora, uns 15 dias, 20 dias atrás, que começou o declínio. Não foi fácil, não, né? Foi uma tarefa bem árdua, né? Porque quando você mexe com o interesse dos demais, não é fácil, né? Mandar fechar comércio, privar as pessoas de convívio, é sempre uma tarefa que não é muito fácil, não. E chegaram vacinas suficientes para vacinar boa parte da população, João Leandro? Olha, para nós aqui, nós estamos até que bem em relação às cidades aqui da RMC, né? Porque o programa de vacinação, ele se baseou no censo lá de 2010, eu acho, né? Isso. E muitas cidades cresceram muito. Isso, Santo Antônio de Posse, infelizmente, nesse período, ela cresceu muito pouco. Então, a quantia de vacina que tem chego para nós aqui tem sido suficiente para a gente atender as faixas, né, que estão sendo determinadas. Quantos habitantes tem a posse hoje? Então, segundo o último censo, já faz 10 anos, 23 mil habitantes. Mas acho que já tem mais, né, Zé Leandro? Não tem? Ah, com certeza. Eu acredito que nós devemos ter uns 25. Estava até para sair um censo agora, né? Mas o governo cancelou, né? É verdade. Seria muito importante a gente ter essa informação. 10 anos é muito tempo, né? É muito tempo. E outros reflexos do censo acabam beneficiando a vinda até de capital para os municípios, não é assim? Sem dúvida. Tem alguns recursos do governo estadual, federal, que até 25 mil habitantes é um valor, acima é outro. Nós, com certeza, já estamos acima de 25 mil, a gente estaria hoje numa outra faixa de recebimento, né? Há uma pesquisa
que acusa que cidades menores têm aumento de casos de Covid. Isso se aplica a Santo Antônio de Posse? Não, eu acho que não. Santo Antônio de Posse eu acho que deve ser uma das cidades com um dos menores índices, deve perder só para Olambra em números de caso e números de óbito. A gente aqui, hoje nós estamos com 35 óbitos, né? E acho que pelo número de habitantes aqui, acho que é um dos menores índices. Tivemos 2.200 pessoas contaminadas, né? 2.150 curadas. E em relação aos índices da região aí, a gente acho que não foi tão afetado como foi outras cidades aí. Como é que é fazer uma campanha de prevenção numa cidade do tamanho da Posse? Olha, é bem mais difícil que uma cidade grande, né? Porque os comerciantes, né, os pequenos empresários, são pessoas muito próximas da gente, né? O cara é pessoa que você convive todo dia, você vai no comércio dele, você encontra com ele toda hora, e quando você tem que fazer atos de restrição, fica mais pessoal, né? Eles brigam com o prefeito? Aqui nós trabalhamos muito com a associação comercial, né? Chamamos a associação comercial, ela foi muito parceira da gente aqui, e a gente foi colocando a realidade para eles. Olha, tá difícil, não tá tendo lugar de internação, de fato, fechar é ruim, mas é necessário, e o povo aqui teve uma boa compreensão, viu? Nós conseguimos levar bem, o povo foi bem compreensivo, e a gente, todas aquelas faixas que o governo, nós seguimos o decreto do governo do estado, e à medida que as faixas foram agravando, nós fomos colocando a população ao par aí, e com muita transparência, né? E a gente foi bem compreendido, o povo foi muito colaborativo aqui. João Leandro Lolli é prefeito de Santo Antônio de Posse, está dando esta deixa de estar conosco aqui no Pan News Cidades da Jovem Pan News. Ô João Leandro, me conta uma coisa com relação à estrutura de saúde da cidade. Me parece que há até a possibilidade de uma parceria com a Faculdade de Jaguariúna, com o hospital. Aliás, agora nós temos lá em Jaguariúna, na FAGE, por meio da Unieduca, o curso de medicina aprovado. E como é que anda esse tipo de tratativa? Então, nós somos vizinhos aqui de Jaguariúna e a nossa estrutura de saúde aqui é muito precária, sabe? Principalmente de urgência e emergência. A saúde nossa se resume muito aqui em botar em ambulância e mandar para os municípios vizinhos, né? E nós temos um compromisso de a gente, na medida do possível, paliativamente aí, a gente conseguir mudar um pouco essa realidade, a gente começar a fazer as pequenas cirurgias aqui, aqueles procedimentos menores, a gente conseguir fazer aqui, que é bom para a pessoa e para a cidade, que economiza. E nesse sentido, a gente procurou a FAGE, né, que ela tem, a FAGE hoje é uma faculdade de renome nacional, né, e o curso de medicina dela, eu acho que ela deve estar já no terceiro semestre, e nós estamos lá numa tratativa com eles para que a gente faça uma parceria, e nós temos aqui um prédio onde estamos instalando um posto avançado de saúde, e nós temos uma disponibilidade de um galpão lá de 1.000 metros quadrados. Então nós estamos conversando com eles para que eles venham ocupar esse espaço e venham trazer essa saúde que falta aqui para o município. Eu acho que é uma parceria que tem tudo para dar certo. Estamos em início de conversas ainda, mas nós estamos confiantes que com certeza, se Deus quiser, vai dar certo essa parceria entre Prefeitura Municipal e o curso de medicina da FAGE. Quem ganha é a população, com certeza. Agora, com relação a esse período de pandemia, como ficaram as obras, como ficou a arrecadação? Você deve ter apertado o cinto, não, João Leandro? Então, a arrecadação acaba caindo um pouco, né? Porque o governo arrecada uma parte do trabalho das pessoas, vamos dizer assim, né? E muito setor aí parou, né? Principalmente o setor de entretenimento, turismo, né? Embora a Posse não seja tão turística, mas acaba afetando sim. A gente tem que trabalhar com o que tem, né? A gente não pode reclamar por faltar. Você tem um orçamento, diminuiu, você tem que enxugar, se enquadrar, e a regra é sempre clara, né? Você tem que gastar sempre menos, gastar menos do que você ganha. Porque você sabe quanto você ganha, você tem que gastar menos. E a gente vai se enquadrando aqui
e dando prioridade sempre pro essencial, né? Para as coisas mais emergenciais. E estamos levando sim, não tá difícil não. E como anda o relacionamento na Câmara Municipal? O prefeito tem um apoio da Câmara, principalmente, é claro, na pandemia? Portanto, nós aqui fomos muito felizes, né? O meu grupo político, dos 11 vereadores, nós elegemos 7. E logo antes de começar a eleição, né? Logo depois da eleição, né? Procuramos os 4 que não são do nosso grupo e conversamos muito. E a gente tem trabalhado juntos, sabe? Prefeitura e os 11 vereadores. Sem telado, né? Trabalhar os 11 em prol da cidade, deixar a questão política para ser discutida no período político. E agora a gente unir força, né? Porque o vereador também, ele quer mostrar serviço, ele quer dar uma resposta para o eleitor dele. Então a gente está conseguindo ter uma união muito grande com os vereadores. Dando liberdade, sim, para eles trabalharem, para eles apontar as falhas que eles veem no dia a dia, mas a gente sempre trabalhando junto na busca das soluções aqui. Nós tivemos o privilégio de contar com a presença do prefeito de Santo Antônio de Posse, João Leandro Lolli. Eu gostaria que você desse a sua mensagem final para os ouvintes da Jovem Pan News. Olha, primeiro eu quero falar que é um prazer, né, um privilégio fazer parte da programação dessa emissora tão renomada, né, do Brasil. E dizer que Santo Antônio de Posse está de portas abertas para a Jovem Pan e para todos que venham aqui conhecer nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade bonita, hospitaleira, e a pandemia está passando. E eu deixo aqui, então, essa mensagem aqui de que Santo Antônio de Posse é uma cidade muito bonita. Venha conhecer Santo Antônio de Posse. João Leandro Lolli, olha, privilégio nosso tê-lo aqui. Grande abraço. Abraço, Tano, tudo de bom. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Jovem Pan News. Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas, 3232-4418. Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação.